Boa noite, meus irmãos. Maravilhoso é estar com vocês novamente nesta live para poder estar estudando a palavra de Deus. Ao banheiro para urinar, já deve... Maravilhoso estar com vocês nesta live para o estudo da palavra de Deus. Muito bom estar com vocês para louvar o nosso Deus. Quero saudar a cada um de vocês. Quero saudar cada um de vocês nesta hora, orando. E depois vou estar falando os nomes dos irmãos que já estão conectados, porque com alegria nós os saudamos. Vamos orar. Ó Deus bendito, nosso Pai amado, nesta hora de oração, Senhor, queremos estar colocando diante do Senhor cada um dos irmãos que estão nesta hora preparados para cultuar a Ti e estudando a palavra. Senhor, que nós possamos ser edificados, ó Deus, que a palavra de hoje nos ensine, nos leve a estar mais perto do Senhor, através da meditação, através do estudo, através, ó Pai, do conhecimento do Senhor. Abençoe cada lar, cada irmão, cada família. Esteja, ó Pai, suprindo as suas necessidades. Esteja abençoando cada família. Ó Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor ouve as orações. Esteja conosco, Pai, durante todos os momentos de estudo da Tua palavra, com Teu Santo Espírito iluminando nossa mente. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar um hino para louvar a Deus. E o hino que nós vamos cantar é hino que fala da oração, dos nossos momentos de oração. O hino diz: o melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador, em oração. Que Deus possa realmente estar colocando este desejo no nosso coração de orar, de falar sempre com o Senhor, de estar sempre aos pés do Senhor. Antes do cântico, quero estar saudando os irmãos que estão já conectados. Saudar o nosso irmão Márcio. Um abraço, meu irmão, a você, a sua família. Que Deus esteja abençoando. Nossa irmã Sonja, nosso irmão Erlindo. Que Deus esteja também abençoando os irmãos, curando a enfermidade do nosso irmão Erlindo, abençoando sua vida, abençoando sua família. Que Deus também esteja abençoando a Tatiane, também enferma, que Deus possa estar também curando a enfermidade da Tatiane. A nossa irmã Régia, um abraço, minha irmã, que bom estarmos juntos no estudo da palavra. A irmã Cláudia, um abraço, minha irmã, maravilhoso estar com vocês todos, é muito bom ver vocês com esse desejo de estar estudando a palavra. Nossa irmã Cida, abraço, minha irmã. Nossa irmã Sueli e João Turco, abraço a cada um de vocês, meus amados irmãos. Vamos então estar cantando o hino que nós preparamos, o melhor lugar do mundo. Só um minutinho que a gente vai estar tentando conectar aqui. A conexão do outro celular está meio fraca. Vamos ver se a gente consegue. Vamos, só um minutinho que vamos colocar para a gente cantar. Enquanto isso, nós vamos estar falando para os irmãos que nós estamos dando continuidade
ao estudo que já estamos há quase um ano, a história da redenção. O tema é o nome do próprio livro. O livro foi escrito pelo irmão José Borges dos Santos Júnior e editado pela Casa Editora Presbiteriana. E é esse o nosso estudo, né? Vamos então cantar o hino que nós anunciamos. Felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mágicos dos lugares mais bonito e inspirador. Junto aos pés do Salvador, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro, uma fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor meus pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro, uma fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.
Amém, que maravilha, né? Que bom poder estar realmente aos pés do Salvador. Vê se você consegue, vai. Vê se você consegue. Nós temos muita alegria de poder estar com vocês nesta live, trazendo a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, estudos que estão realmente trazendo edificação espiritual. Eu entendo que realmente temos sido abençoados com esse estudo. Estamos já praticamente terminando as lições deste livro. E eu espero que vocês tenham aprendido bastante nestas lições. Eu vou hoje estar falando sobre o tema oração. É a lição de hoje. Oração. E é a lição de número 48 do nosso estudo. É um tema assim, bastante atual, bastante pertinente, né? Bastante necessário e que realmente eu creio os irmãos sentem também alegria de poder estar estudando. O texto que nós vamos estar usando, meus irmãos, é no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, o capítulo 6 de Mateus. Os irmãos podem estar abrindo aí suas Bíblias. Mateus, capítulo de número 6. Nós temos aí, principalmente, o versículo 6. Mateus, capítulo 6, o versículo 6. Ele vai dizer assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Esta, então, é a passagem que nós vamos estar usando como texto básico para a nossa lição de hoje. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o teu nome por estarmos aqui na live com todos os nossos irmãos, nos preparando para receber o ensino e o estudo da tua palavra. Ó Deus, que possamos ser edificados pela tua palavra, Senhor. Que ela nos alimente espiritualmente. Queremos, ó Pai, ser abençoados pelo estudo da tua palavra. Abençoe nossos irmãos, para que alegremente acompanhem o estudo e possam também ser edificados. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nada é mais importante do que a oração. Pode-se dizer que a oração é o campo experimental da verdadeira vida religiosa. Disse alguém, e com muito acerto, que a oração é a respiração do crente. O homem pode ficar muito tempo sem se alimentar e também pode passar algum tempo sem beber água, mas sem respirar não fica mais do que alguns minutos. O mesmo se diz da oração. É um exercício espiritual que deve ser respeitado e usado em curtos intervalos. A oração é o método de vigilância ensinado por Jesus Cristo. É o recurso para alcançar de Deus certas bênçãos especiais, como, por exemplo, a bênção do Espírito Santo. É por meio da oração que Jesus ensinou
que os crentes conseguem remover as grandes dificuldades da vida, bem como vencer o diabo. O apóstolo Tiago nos ensina que por meio da oração conseguimos vencer as aflições, promover a cura dos doentes e a conversão dos pecadores. Tudo isso confirma aquela declaração de Jesus que diz: importa orar sempre. E também o ensino do apóstolo Paulo que diz: orai sem cessar. Então, irmãos, reconhecendo o grande valor da oração, importa saber se todas as orações alcançam o mesmo resultado. Para responder essa pergunta, é preciso, desde logo, distinguir entre a oração e uma reza, que significa uma oração decorada. Muitas pessoas não fazem outra coisa senão recitar orações decoradas. Outros repetem constantemente frases e fórmulas rotineiras que não expressam nenhum desejo ou sentimento. A fórmula mais perfeita da oração é o Pai Nosso. No entanto, muita gente faz desta oração admirável uma reza morta. O poder da oração, a sua essência, a sua virtude não está na fórmula. O que dá vida à oração é o espírito, o sentimento, a sinceridade daquele que ora. Deus ouve homens, não fica obedecendo a fórmulas. E a oração, meus irmãos, não é uma receita que pode ser aviada por qualquer um. A oração tem como ponto de partida e como base um estado da alma de quem realmente procura estar em comunhão com Deus. Certa vez os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. E Jesus respondeu de duas maneiras. Primeiro, ele repetiu a fórmula breve da oração dominical. Mas depois ele disse uma parábola e fez algumas observações para ensinar que o elemento essencial da oração é o sentimento de necessidade e também sentimento de confiança. Vamos ver? Lucas, capítulo 1, os versículos 1 a 13. Vamos ler. Pega aí sua Bíblia, vamos ler. Lucas, capítulo 1, os versículos 1 a 13. Aliás, desculpa, irmãos. Lucas, capítulo 11. Lucas 11, os versículos 1 a 13. Nos diz assim a palavra de Deus. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia.
Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe respondeu lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, este é o texto que nós fizemos menção, né? O texto que fala acerca da oração. Nós vamos, nesse estudo, recorrer ao ensino do mesmo Senhor para aprender alguma coisa bem simples que nos habilite a prática eficaz da oração. Um outro texto de lições bem claras sobre este assunto está em Mateus, capítulo 6, os versículos 5 a 15. Vamos ver também esse texto, Mateus 6, os versículos 5 a 15, porque nesse trecho Jesus apresenta algumas das lições mais práticas sobre a oração. E é a partir dos ensinos desse texto que nós vamos trazer o estudo desta noite. Então, Mateus, capítulo 6, abre aí sua Bíblia. Mateus, capítulo 6, os versículos 5 a 15. Vamos ver esse texto também. Encontraram? Então, vamos ler. Mateus, capítulo 6, os versículos 5 a 15. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. E aí, os versículos 9 até o versículo 15, ele traz a oração do Pai Nosso, a oração que nós já conhecemos, a oração que a gente ora sempre, né? E então, nós vamos aí
aos primeiros pontos da nossa lição de hoje. Antes eu quero mandar também uma saudação à nossa irmã Maria, que entrou também na live. A benção, né, minha irmã? Que Deus abençoe você por estar conosco. Irmãos, então, olha, dentro do texto que nós lemos, no versículo 6, nós vamos perceber Jesus nos ensinando a apresentar-nos diante de Deus. Apresentar-nos diante de Deus. Ele diz assim no versículo 6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus começou lembrando que algumas pessoas do seu tempo, quando iam orar, gostavam de apresentar-se diante dos homens para serem vistos e glorificados por eles. Era um modo comum de perverter o espírito da oração. Porque aquele que ora se dirige a Deus e não aos homens. Ao contrário, isto é, em vez de orarem para serem vistos pelos homens, ele mandou que seus discípulos orassem para serem vistos secretamente pelo Pai. A oração não é para ser vista pelos homens, em primeiro lugar, é para serem vistas por Deus. Realmente, o homem que ora, o que faz é expor o coração a Deus. Ele mostra ao Pai os seus desejos, os seus problemas, as suas alegrias, os seus planos, as suas fraquezas, os seus pecados. Para que esta exposição seja feita de modo eficaz, Jesus deu uma regra que parece não ter importância, mas que, entretanto, influi decisivamente na experiência da oração. Ele diz: entra no teu quarto, isola-te, para se expor sem receio e sem interrupções importantes ou interrupções importunas que o perturbem. O homem deve isolar-se de tudo e de todos para ficar a sós com Deus. Nessas duas observações já encontramos um conceito exato da oração. Em vez de fazer uma apologia com as palavras ou de dizer um discurso, o homem expõe a Deus o que deseja, o que teme, o que procura, o que pensa. E, como diz o breve catecismo, a oração é um santo oferecimento de nossos desejos a Deus. A oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus. Muitas vantagens e benefícios podem ser auferidos pela exposição dos desejos, planos e temores a Deus. O maior de todos consiste em termos uma visão mais justa e apropriada dos nossos próprios desejos e sentimentos quando estamos na presença de Deus. Então, isolar-se, estar a sós com Deus. Saudação também para Isaura. Boa noite, Isaura. Segundo ponto, está no versículo 8. Veja lá outra vez, que nos diz o versículo 8 desse texto de Mateus capítulo 6. O versículo vai dizer assim: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe
peçais. Então, meus irmãos, a segunda coisa é confiar na sabedoria de Deus. Confiar na sabedoria de Deus, como também confiar na bondade de Deus. Os gentios, como Jesus mostrou, não confiavam. A prova é que falam muito, repetem muitas vezes a mesma oração, imaginando que a força da repetição ou a força de se insistirem com Deus iria fazer com que alcançassem o que desejavam. Entendiam que iam alcançar o que desejavam pela muita repetição. Penso que dentro da própria cristandade há muitas pessoas que fazem a mesma coisa. Alguns até imaginam que o hábito de repetir oração é sinal de fé. Creio, porém, que o erro maior é pretender ensinar a Deus o que Ele deve fazer em nosso benefício. Irmãos, o mais que a oração nos permite expor a Deus é o nosso desejo. Expor o nosso desejo, não impor. A razão é que Deus é sábio. E além de sábio, perfeitamente bom. Jesus repetiu isso nessas palavras: vosso Pai Celeste sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Aquele que ora, se confia na bondade e sabedoria de Deus, expõe o seu desejo. Porque se o desejo é justo, Deus o cumprirá. E se não for conveniente, Deus mostrará. Então, nós precisamos confiar na sabedoria e bondade de Deus. É o que nos ensina o versículo 11. Mas temos também os versículos 11 a 13. Vamos repetir a leitura dele. Os versículos 11 a 13 nos diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Foi nesse momento que Jesus deu a fórmula modelar da oração, nos ensinando, em terceiro lugar, que a oração ela se associa conosco e com todos os homens. Nessa fórmula, ela põe uma condição para o homem crer eficazmente. Significa que nós não devemos pedir para nós somente, ou seja, o homem não pode pedir para si mesmo somente. Deus não é Deus somente dele, mas ele é o Pai de todos. Então ele diz: o pão nosso, não o meu pão, é o pão nosso. Não nos deixes cair em tentação, né? Não me deixe. Na oração, então, não há cabimento para o egoísmo. O que ora a Deus tem de ser sempre um intercessor. É o Pai de todos que se invoca. O pão de todos que se pede. O perdão de todos que se implora. O livramento e a proteção de todos que se
espera. Então, nós não devemos ser egoístas em nossas orações. Nós devemos orar uns pelos outros. É assim que nos ensina a palavra. Devemos orar uns pelos outros. E é notável que o sentimento de oração tem de ser diferente das circunstâncias materiais da oração. Falando das circunstâncias materiais, Jesus disse: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Isto é, isola-te. Isto é, falando das circunstâncias. Por quê? Porque aí o homem tem que estar orando, isolado, não infiltrado nas circunstâncias. Aí depois diz, falando dos sentimentos, aí então ele diz: vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Isto é, orando, associando-nos aos outros, né? Pai nosso que está nos céus. Então, a oração não é essa que deve ser egoísta, individual. A oração, ela deve ser uns pelos outros. Não é mesmo? Nossa irmã Roseli também está na live. Saudação, minha irmã. Um abraço. Um terceiro ponto é ensinado que deve haver uma entrega à vontade de Deus. Uma entrega à vontade de Deus. Veja o versículo 10. Vamos repetir a leitura desse versículo 10. Diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, meus irmãos, a oração nos ensina que nós devemos nos entregar à vontade de Deus. Nos entregar à vontade de Deus. Nas concepções pagãs da oração, transparece a ideia de uma imposição da vontade humana à vontade divina. Segundo essas concepções, os homens descobrem fórmulas com as quais podem obrigar os seres do mundo invisível a fazerem o que eles desejam. É o caso, por exemplo, de Aladim e da lâmpada maravilhosa. Mas a verdadeira oração é o contrário. Oração é submissão à vontade de Deus. Se examinarmos bem a oração que Cristo Jesus fez, cheio de angústia, lá no Getsêmani, veremos que ele expõe confiantemente ao Pai o que desejava e o que temia. Mas, ao mesmo tempo, ele se submete incondicionalmente à vontade do Pai. Ele diz: se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então nós devemos nos entregar à vontade de Deus. Por último, nós devemos nos igualar aos pecadores, né? Veja os versículos 12, 14 e 15. Versículos 12, 14 e 15. Diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículo 12. O versículo 14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E o 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então nós devemos nos igualar
Isso significa humildade e justiça. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Humildade e justiça. Humildade porque nesse espírito o homem não se acha melhor que os outros. Ele também entende que é pecador. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Então nós nos reconhecemos pecadores como os demais. Reconhece e confessa que é pecador e suplica a graça indispensável do perdão como um favor. Um favor coletivo. Perdoa-nos. Um favor coletivo, não é mesmo? Perdoa-nos. Justiça porque estabelece uma condição da generosidade de Deus para os seus pecados e da sua própria generosidade para com os pecadores. Em outras palavras, no mundo em que todos pecam, só existe um meio de reabilitação. E qual é? O perdão. E assim como o que ora espera perdão de Deus, também deve estar pronto para perdoar. Sem estabelecer esta igualdade, o homem não pode ter a esperança de ser ouvido na oração. Poderia até aparecer aqui uma pergunta. Não é necessário que as orações sejam feitas em nome de Jesus? Sim. Sim. É indispensável. Então, como se explica que nessa fórmula magistral e perfeita não aparece como chave áurea o nome do Salvador? Outra pergunta. Essa pergunta nos ajuda a esclarecer um ponto fundamental da oração. Irmãos, orar em nome de Jesus não é apenas dizer o nome de Jesus. Não significa apenas dizer o nome de Jesus. Muitas pessoas pensam que usam esse nome sem nenhum direito e, de fato, não estão orando em nome dele. Essas pessoas usam o nome de Jesus como quem coloca no rótulo, aliás, coloca um rótulo numa garrafa sem se importar com o que está dentro dela. Repete em nome de Jesus. E repete até mais de uma vez. Mas, meus irmãos, é bom entender, ficar claro, que a virtude da oração está no espírito do homem e não nas suas palavras. Dizendo ou não, em nome de Jesus, se o seu coração é sincero, se estamos orando com espírito sincero, Deus vai nos ouvir. O crente já ora em nome de Jesus porque tem o sentimento dele. Ou seja, ora em nome de Jesus quem tem os sentimentos de Jesus. Aqueles que lhe pertencem, eles oram em nome de Jesus. A sua oração já é em nome de Jesus. Assim, tal seja o sentimento e o espírito de uma pessoa, se essa pessoa é de Cristo, pode orar o Pai Nosso em nome de Jesus. E só em nome de Jesus será ouvido nessa petição, ainda que não pronuncie o nome de Jesus. A sua oração já é em nome de Jesus, porque o seu coração é de Jesus. Amém? Esse, então, é o nosso estudo de hoje sobre a oração e entendendo todas essas coisas para orarmos sem cessar. Orar sempre.
orar por nós mesmos, orar por nossos familiares, orar por nossa igreja, orar por nossa nação, orar pelos não crentes, orar pelos pecadores. Orai sem cessar. Orai uns pelos outros. Amém? Que Deus nos abençoe nesse estudo e que isso nos leve a desejar orar sempre. Amém? Vamos orar nesse momento. Ó Deus, depois de estudar na Tua palavra acerca da oração, nós nos dirigimos a Ti com o coração cheio de temor e desejo de estar em comunhão contigo, Senhor. Obrigado porque Jesus Cristo já nos aproximou do Senhor. Obrigado porque Jesus Cristo, sua obra de redenção, já nos colocou em comunhão contigo, ó Deus. Por isso que oramos. E oramos em nome de Jesus. Oramos nos méritos de Cristo. Oramos reconhecendo que em nós não há nenhum mérito. Mas Jesus Cristo é aquele que conquistou e intercede, conquistou tudo por nós e intercede por nós. Obrigado, ó Pai, por essa comunhão maravilhosa. Abençoe tua igreja, despertando cada crente para orar incessantemente, orar de todo o coração e orar sempre. Ajuda-nos, ó Pai, a ter esse espírito de oração, um espírito verdadeiro, um espírito sincero que se aproxima do Senhor, desejoso de estar em comunhão contigo pela oração. Abençoe nossos irmãos, cada um que está nesse momento conectado nesta live, participando do estudo, acompanhando o estudo, que teu Santo Espírito dê compreensão a cada um, Senhor. Que teu Santo Espírito ilumine a mente de cada um para compreender, para entender e para colocar em prática. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Amém. Um abraço também ao José Daniel. Que maravilhas ter você conosco, meu irmão. É sempre uma alegria ter você conosco, viu? Deus o abençoe. Vamos ver, se a gente conseguir aqui, vamos cantar mais um cântico. O cântico Toma o Meu Coração. E depois desse